Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho comentar com vocês Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Um livro que ganhou o prêmio Jabuti, né, de 2020. Ele não só ganhou o prêmio Jabuti, ele também ganhou o prêmio Camões em Portugal. Acho que primeiro ganhou lá, depois aqui. E é de um autor que não é muito conhecido, né? Pelo menos até o momento não era. Ele é lá do Nordeste, jovem, nordestino, geógrafo, que ficou muito incomodado com o fato de nossa literatura contemporânea. Claro que quanto mais autores estiverem preocupados com essa temática, melhor, né? Assim a gente fica conhecendo melhor a nossa realidade. Mas antes de começar a comentar a história, eu peço para que você se inscreva neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga nas redes sociais, Que Vida do Mundo, Instagram e Facebook, e que curta este vídeo, caso goste das minhas resenhas, dos meus comentários aqui. Então, começando com o resumo da história. Aqui é a história de duas irmãs, né? O núcleo aqui da história é o que acontece com essas duas irmãs, a Bibiana e a Belonísia. Elas vivem numa fazenda, na fazenda Água Negra. A realidade delas é essa fazenda Água Negra, em que os pais são foreiros, eu acho. Acho que se diz isso, meeiros. Daqui a pouco eu explico em detalhe o que significa isso, mas por hora o que é suficiente saber? Eles não são donos da terra, eles vivem lá, plantam, colhem, trabalham para o senhor, né, o fazendeiro, mas eles não têm propriedade do solo. Então é um regime assim de servidão. Elas crescem nessa fazenda, elas têm mais dois irmãos, né? Os pais, dois irmãos, os vizinhos e tal. A história começa com elas pequenas ainda. E elas vão mexer lá na mala da avó, acham uma faca assim maravilhosa, com cabo de marfim e tal. Elas brincam com a faca e elas se cortam, né? Elas botam a faca na boca e as duas cortam a língua. Só que uma delas corta a língua de maneira irremediável, né? De modo que não consegue falar mais. E a outra se machucou muito, mas não perdeu a língua, ou seja, consegue falar. E a gente passa uma parte, um terço da história, mais ou menos, sem saber qual das irmãs perdeu, ficou sem a língua, né? Não consegue falar. Porque uma acabou sendo a voz da outra, elas ficaram mais unidas, uma interpretando o que a outra queria dizer. A história é dividida em 3 partes. Cada parte tem um foco narrativo. No fim do primeiro foco narrativo que a gente acaba descobrindo quem foi que perdeu a língua, quem ficou deficiente mesmo, né, com essa brincadeira. 3 focos narrativos. Na primeira parte é uma das irmãs narrando a história. Ela narra o que aconteceu, o acidente, né, o tempo vai passando, namoradinho de adolescente e tal. A outra parte, a segunda parte, é narrada, tem outro foco narrativo. Foco narrativo, sempre lembrando, é quem conta a história. Essa segunda parte é narrada pela outra irmã. E aí a gente lida, né? Aí o centro dessa parte é a vida dessa. E a gente tem uma terceira parte que tem um terceiro foco narrativo. E esse foco narrativo, quem conta a história é um espírito. Mas por que espírito? A gente está aqui numa situação em que os pais dessas meninas, dessas moças, ele era um líder espiritual lá do, acho que Gerê. Até então nunca tinha ouvido falar, mas acho que é uma religião de matriz africana, acho que com sincretismo, né, como muitas outras aqui no Brasil. E o pai delas é muito reconhecido porque é uma espécie de curandeiro, nessa coisa mística, porque aí tem os santos, os espíritos, invoca os espíritos, coisas assim. Na terceira parte, como eu falei, é um espírito que narra a história. E aqui, essa terceira parte, ela começa assim, com esse espírito narrando, e a gente acha que ela vai ter todo esse tom. Mas não, assim, cada parte é dividida, subdividida em vários capítulos. Nos outros casos, né, em que as irmãs narravam, tinha os vários capítulos, mas é sempre a mesma narração, né? Cada parte uma. Né? Nesse caso da terceira parte, a gente tem vários capítulos nessa parte, mas eu não sei se foi impressão minha, eu acho que não é o espírito que narra todas as partes. Eu fiquei com essa impressão, que não é o espírito que narra todas as partes. A gente tem algumas partes ali, o espírito narrando em primeira pessoa, e ele, como espírito, sabe de tudo, né? Onipresente, onipotente, então, assim, ele continua a contar as histórias de todos.
e a sua vontade de encarnar, enfim, essas coisas todas. E tem capítulos em que há um narrador onisciente, que não é o espírito. Ou seja, a história delas, da família de todos ali, continua a ser contada, mas por um narrador que não é o espírito. Foi essa a impressão que eu tive. Por que eu estou pontuando bem isso? Porque eu já vi gente dizer que a terceira parte é narrada por um espírito, né? Como se toda ela fosse narrada por um espírito. Eu não sei se é isso, porque se for assim, se for realmente isso, a terceira parte toda narrada por um espírito, eu acho que aí tem uma falha. Eu acho que aí essa parte não foi bem feita. Olha, eu criticando o homem que ganhou não sei quantos prêmios. Mas por quê? Se a terceira parte, todos os capítulos são narrados por um espírito, eu tenho a impressão que aconteceu aqui o que aconteceu com a menina que roubava livros. Eu já comentei por aqui, eu não gosto daquela narração, a história, o enredo é muito bom, mas aquela narração, o que estragou foi o foco narrativo, a morte narrando a história. Só que o autor não deu conta de fazer a morte narrando a história, de escolher esse foco narrativo e segurar a onda da história inteira. Então, a gente lia e esquecia por muitos momentos que era a morte que estava narrando, porque nada evidenciava que era a morte que narrava a história, em trechos longos. Aí, depois, de vez em quando, a morte soltava uma piadinha, aí a gente lembrava que era a morte que narrava a história. Ora, se a gente chega a esquecer qual é o foco narrativo, é porque esse foco não está muito bom. É diferente de o autor propositalmente fazer uma narrativa muito contemporânea de um autor, de um narrador onisciente, quase invisível, que a intenção dele é realmente que a gente não perceba que tem um narrador ali. A intenção dele é que a gente chegue a ter a impressão de que a gente está em contato direto com os pensamentos das personagens, algo como um monólogo interior. Então, por isso que essas formas, monólogo interior, fluxo de consciência e discurso indireto livre, são formas bem contemporâneas, porque é uma tentativa de anular o narrador, fazer o leitor ficar perto demais da história. Então, as narrativas contemporâneas, a gente não percebe o narrador, não é porque a gente esqueceu qual é o foco narrativo, é porque a história foi construída dessa forma. Agora, aqui, neste caso, essa terceira parte, se não for essa situação de ter capítulos em que há um espírito, capítulos em que há um narrador em terceira pessoa, onisciente, narrando, se for a situação de tudo ser narrado pelo espírito, eu acho que não foi tão bem feita assim, porque tem partes que a gente não percebe que é um espírito narrando, entendeu? Não sei se eu me fiz claro, gente, talvez eu esteja confusa, não sei. Agora, continuando aqui com a história, né? Detalhes do enredo. Agora eu tava falando detalhes da narrativa. Antes de terminar de explicar o enredo, eu já comecei a falar da narrativa, né? Deixa eu voltar pro enredo. O que é de muito interessante nesse enredo? A gente pode pensar, ora, ganhou o Prêmio Camões, então assim, o Prêmio Camões é para autores lusófonos, ou seja, autores de língua portuguesa. É que a gente pensa, ora, autores de língua portuguesa, a gente está falando de autores de vários países diferentes, com várias culturas, várias realidades. Então, é muito possível que ganhe este prêmio o autor que retrata histórias que são universais. Faz sentido para uma grande parte de pessoas e não para um grupo específico, uma região específica. Eu falei para vocês, o romance narra a história dessa família, de alguns outros, ali naquela fazenda, nessa situação, numa situação pós-escravidão. A gente está aqui em meados do século XX, mais ou menos, princípio da história, né? Assim, poucas décadas depois da abolição da escravatura, lá no Nordeste, numa fazenda no Nordeste. Aí, nossa, é muito regional. Aí também fala de uma religião de matriz africana. Eu tava, nossa, é muito regional. É regional? É, não deixa de ser. Mas é um regional que diz respeito a muitas realidades. Aí a gente pode pensar, diz respeito a muitas realidades da África, né? De países africanos, né? De língua portuguesa, algo parecido, de escravidão, de situação de exclusão e tal. Não só, em Portugal também. Em Portugal a gente tem muitas aldeias pobres que vivem situações muito semelhantes. Tem outro nome, tem outra coisa, mas a condição humana ali das pessoas não é muito diferente da condição ali dessa família da Bibiana, da Belonísia e de vários outros. Certo? Então, o que está em questão aqui? A gente está aqui lidando com a situação, como eu acabei de falar, pós-abolição da escravatura, a situação de
negros que não foram contemplados com nenhuma política de inclusão social. Não foi pensado nada, né? Os escravizados foram libertados e ficaram à míngua. A gente conhece bem essa história. Não houve nenhuma política de inserção social, eles tiveram que se virar. E aí, o que aconteceu em boa parte do Brasil, assim, não em todos os lugares, né? Cada região teve, assim, seu modo de lidar com a questão. A gente sabe que no Rio de Janeiro muitos foram, assim, subindo morros, se estabelecendo ali nos morros, e aí as favelas e tal. Mas em lugares em que não havia morro, não havia essa situação, isso não era uma opção, como no interior de Minas Gerais, Nordeste e tal, o que aconteceu? Os latifundiários que tinham escravizados não puderam mais ter escravizados, era questão de lei, né? Pressão internacional e lei. O que eles continuaram a fazer? Eles continuaram a escravizar de uma outra forma, né? Essa situação em que muitos foram submetidos é uma mescla de servidão no estilo feudal e de escravidão. Por quê? Qual era a situação? Os escravizados que foram libertos, para onde que eles iam? Não tinham para onde ir. Então, muitos fazendeiros aceitaram eles como trabalhadores, deram um pedacinho de terra para eles construírem uma casinha assim. E aqui na história, não podia ser de alvenaria, tinha que ser de barro, que é para a pessoa não ter uma propriedade mesmo, né? Então, assim, chuva mais forte, de tempos em tempos tinha que refazer a casa. Eles tinham que trabalhar na terra do Senhor, né? Lá nas lavouras e tudo mais, e até o que eles produziam ali para eles, assim, de horta no quintal, para sobreviver, né? Eles viviam um sistema, assim, de troca, de escambo, né? Troca de alimentos, ou então iam para a cidade vender o que eles colhiam, buriti, enfim. Coisas extraídas da terra, de cultivo, e aí eles trocavam por açúcar, trocavam por outras coisas, né? Era uma situação de escambo. Eles não recebiam salário. Então, eles não recebiam salário, tinham um lugar ali para morar, tinha que trabalhar para o senhor, e o que eles faziam ali para eles, o que eles cuidavam ali no quintal e tal, quando eles conseguiam trocar por alguma outra coisa, conseguiam ali um lucro, muitas vezes o senhor ia lá e tomava quase tudo. Isso é muito diferente da escravidão. Percebam que eles tinham que trabalhar, não tinham propriedade, não tinham como ter, não recebiam salário, nada. Era assim. E aqui na história, o pai delas, esse que era curandeiro, ele se sentia grato pelo fazendeiro ter acolhido a família. Então era uma situação de gratidão. Então ele nunca afrontavam, por mais que o outro fizesse assim desaforos, então, ele nunca afrontava nada. E as filhas já, né, uma outra geração já ficavam indignadas com essa situação de exploração e tal. Aí a Bibiana se casou com o primo e tal, e ele era bem assim politizado, ele percebia essa situação de exploração, ele não queria mais isso e tal. Teve lá o sindicato, se filiou ao sindicato, ele começou a mobilizar ali os outros que estavam na mesma condição que eles, enfim, para agitar ali a situação. Se o novo proprietário das terras não aceita o foreiro, acho que o nome é esse, né? Essa situação de estar trabalhando na terra do outro, não receber salário, não ter direito de propriedade, não ter nada, é foreiro, se eu não me engano. Se o novo dono das terras não aceitar, não quiser isso, não quiser lidar com isso, eles voltam a estacar zero, mesma situação inicial da abolição da escravidão, ou seja, para onde que eles vão agora? Situação que gera conflitos. Em resumo, o livro trata dessas questões. É um livro muito bem escrito, uma leitura fácil, assim, fluida. E a gente vai lendo, não é um livro longo também, mas assim, a gente vai lendo, e quando a gente percebe, a gente leu mais até do que tinha se predisposto a ler, o que é bem legal, significa que é bem escrito. Quando a gente lê mais do que se propõe a ler no intervalo de tempo, das duas uma. O enredo é muito interessante, ou, ainda que não seja interessante, a história é muito bem escrita. Eu acho que aqui, no caso, acontecem as duas coisas. A minha única ressalva é essa que eu pontuei aí sobre a terceira parte. Para mim não ficou claro se era um foco narrativo só, ou mais de um foco narrativo para a terceira parte e tal. Um adendo bem particular, ao ler essa história,
eu me lembrei muito da minha família, dos meus antepassados, de narrações que eu ouvia, porque acho que meus pais, meus avós viveram situação parecida com a situação dessa família aí, que tinha que trabalhar na terra de outros, não recebia nada. Situação igual, eu tô falando de Minas Gerais, no mesmo período mais ou menos, né? Acho que meus pais, os pais dos meus pais, devia ser, sei lá, meados do século XX. Então percebam que o que ele relatou aqui aconteceu em muitas regiões do Brasil, com muita gente, né? Pessoas sem terras, não ter para onde ir, e ter que ficar à mercê da exploração de latifundiários. Então, assim, é por isso que não deixa de ser universal, ainda que a gente esteja falando de um país, de um mesmo país, né? Minas Gerais e esse estado do Nordeste ainda assim é Brasil, é uma situação que é universalizante, porque aqui aconteceu isso por conta da escravidão, um país escravocrata. Em outros países aconteceu algo semelhante por alguma outra razão política, né? A razão sempre é política. Quando a gente vê muitas pessoas sofrendo problemas deste tipo, é uma falha política. Que seja por atuação política, que seja por omissão política. Então, assim, cada país teve aí o seu momento parecido com esse. Assim, os países mais pobres, países colonizados, sobretudo. É por isso que ele escreveu uma história que é regional, mas ao mesmo tempo diz respeito a muita gente, mesmo fora do Brasil. Eu gostei muito de ler a história, eu fiquei muito curiosa para ler outras coisas do Itamar Vieira. Agora que ele ganhou esses prêmios todos aí, talvez ele comece a produzir mais, né? Ele é geógrafo e tal, mas assim, já ganhou o prêmio, então ele não pode abandonar essa arte da escrita, né? A gente agradece. Me digam se vocês já leram, o que vocês acharam, quem leu, se gostou, não gostou. Eu vou adorar saber, vou adorar trocar figurinhas com você. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.